Glória a Deus. É muito bom estarmos na presença do Senhor, amém? Amém. Amém. Nós estávamos cantando aqui algo muito tremendo, não sei se você percebeu. O som da festa vai subir, sua glória descerá. E onde a glória do Senhor desce, acontecem milagres. Pessoas são transformadas, nós somos transformados pela presença do Senhor. Por isso é muito bom, por isso que eu disse que é muito bom estarmos aqui hoje à noite. E não olha na visão humana, puxa, sair da minha casa, nesse frio. Esquece isso. Pensa assim, eu vou lá adorar o meu Deus naquele salão que representa ali a casa do Senhor, a casa do pão. E ali eu sei que o Senhor vai ordenar a bênção. E só para a gente louvar o próximo louvor aqui, vocês vão entender o porquê que eu vou ler isso aqui. Eu vou ler um pequeno texto da história de Paulo e Silas na prisão. Estava compartilhando com a pastora Shirley antes da gente iniciar um texto de Atos 16, capítulo 25. Olha que legal. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam chorando, orando. Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos ouviam. E aí o Senhor me chamou a atenção nessa parte. Eles estavam orando e cantando hinos a Deus. E às vezes a gente vem para o culto ou para uma reunião de célula e é uma coisa tão robótica, me fugiu a palavra. É uma coisa ali tão que a gente já está acostumado, né? Vou para a célula, vou para a igreja. A gente cai nesse marasmo, infelizmente o ser humano é assim. Mas o Senhor não tem isso para nós. A palavra de Deus diz que Ele tem vida e abundância para nós. Então assim, eles estavam orando e cantando hinos ao Senhor. Quando a gente vem adorar o Senhor, sabe qual que é o louvor certo? É aquele que sai do seu coração, que você está realmente pensando no Senhor. Então eu falo, o som da festa vai subir, sua glória vai descer neste lugar. Eu quero degustar isso, eu quero imaginar essa glória descendo aqui e indo para todos os lados de São Mateus, aqui em todos os lugares. Foi o que eles estavam fazendo, eles estavam cantando hinos a Deus. E os outros presos ouviam. Nós temos vários vizinhos aqui, eles estão ouvindo o nosso clamor nesse lugar. E aí, de repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Jesus eterno, quando a gente louva ao Senhor de todo o coração, quando não é robótico, não é automático, eu estou louvando ao Senhor com toda a minha alma, o Senhor recebe e Ele faz o terremoto acontecer, e as prisões são libertas neste lugar, as prisões são libertas neste bairro, através do louvor que sai do seu coração, um louvor verdadeiro que nós vamos dar ao Senhor, nós já estamos dando ao Senhor. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. As correntes vão se soltar nessa noite quando você adorar de todo o seu coração. O Senhor sabe toda a sua vida, Ele sabe o seu deitar e o seu levantar. Ele já sabe de tudo. Mas eu não vim aqui para ficar talvez só ali, Senhor, é esse meu problema, é esse meu problema. Não, eu vim aqui como Paulo e Silas, adorar ao Senhor, para que um terremoto de glória aconteça neste lugar, para que um terremoto de glória aconteça na minha vida, na minha família. Eu preciso tanto, mas está nas mãos do Senhor, então compete a mim adorar e adorar ao Senhor. Como Paulo e Silas nessa noite, vamos adorar ao Senhor. Não tenha vergonha de nada, erga suas mãos, saia do seu lugar se você quiser. Se você quiser ajoelhar, faça isso, tenha esta liberdade. Como Paulo e Silas, eles estavam presos, mas nada impedia o louvor de sair do coração deles ao Senhor. Nós te adoramos, Santo Espírito, o Senhor é bem-vindo neste lugar, e nós te exaltamos aquele que é santo, exaltamos ao nosso Deus poderoso, poderoso nas batalhas. O Senhor é poderoso, Ele é vencedor, o Senhor é rei, Ele é o rei, e nós adoramos aquele que é vivo.
sermos inundados por tua glória, Senhor. Esse é o nosso desejo, Senhor. Vem com a tua presença, Senhor, como um terremoto, como foi lindo aqui, Senhor. Vem quebrando cadeias, vem quebrando grilhões, vem despedaçando jugo, Senhor. Espírito Santo, vem. Aleluia, adore a Ele, meu irmão. Enquanto você adora, Ele trabalha ao seu favor. E de repente, quando você menos esperar, Ele vem com a vitória sobre a sua vida. Aleluia, a sua arma é: adore ao Senhor. Mesmo que esteja doendo aí dentro da sua alma, mesmo que esteja grande as suas lutas, adore ao Senhor. Somos gratos. Você pode agradecer ao Senhor nessa hora. Agradeça por tudo
tudo que Ele tem feito na sua vida, na sua família. Obrigado, Senhor, pelo pão que nos alimentou neste dia. Obrigado pela Tua bondade e graça. Obrigado, Senhor, Te louvamos, Te agradecemos. Não há ninguém como o Senhor, Pai. O Senhor é bom. O Senhor é bom, o Senhor é bom. Nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer os corações. Vem com cura e todo o teu poder. Vem manifestar os seus sinais. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Nosso amigo Santo Espírito, nós esperamos pelo teu soprar. É verdade, Senhor. Com teu óleo venha nos ungir, e com teu fogo vem, e com teu fogo vem nos batizar. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. E nessa hora a igreja clama: faz de novo, faz de novo. O teu povo clama-te mais uma vez. De novo, faz de novo. O teu
presença santa neste lugar. O Senhor é bem-vindo, sim. Continua tocando, Pai, continua transformando vidas, continua transformando as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Graças te damos, Senhor, por nos haveres ouvido, Senhor. Obrigado. Te adoramos, Senhor. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Nessa mesma graça, eu te convido, você pode se assentar, por favor. Glória a Deus. Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus. Eu quero te convidar esta noite a você abrir sua Bíblia, Êxodo, no capítulo 35, no versículo 29. Todo homem e mulher cujo o coração voluntariamente se mover a trazer alguma coisa para toda obra que o Senhor ordenara se fizesse pelas mãos de Moisés, aquilo que trouxeram os filhos de Israel por oferta voluntária ao Senhor. Amém. Amados, a Bíblia, aquela conta uma história do povo de Deus. Deus, ele levantou Moisés ali, né, ali para trazer a libertação para o seu povo. Deus, ele levantou Moisés ali para conduzir o povo a uma terra que mana leite e mel. Deus, ele deu aqui, queridos, uma ordenância a Moisés que se estabelecesse o tabernáculo. Agora, o mais interessante, a Bíblia começa a contar a história do povo de Deus, homens e mulheres que ali trouxeram, ofertas ao Senhor. Amados, mas algo espontâneo. E amados, isso, o cristão, o homem e a mulher que tem uma experiência com Deus, que ainda teve uma experiência com o Espírito Santo, ele tem que orar a Deus para dar esse tipo de coração, queridos. Um coração disposto a ofertar na casa de Deus, não uma obrigação. Sabe aquela coisa, então você tem que dar os 10% também, porque é de Deus, amém, mas eu não quero dar por obrigação, eu quero dar voluntariamente, eu quero ofertar de coração grato a Deus, eu quero ofertar, dizimar, não porque eu preciso de algo de Deus. Deus sabe, queridos, toda a nossa necessidade. Qual que é a novidade disso? Agora, quando nós se movermos com um coração, queridos, voluntário, isso te leva à prática. Eu digo, queridos, é que a pessoa, ela ama fazer algo para Deus. Desde que você passa numa vassoura, ou você trazer uma oferta, a pessoa quer estar envolvida nas coisas de Deus. Amados, quem tem o coração voluntarioso, ele está disposto a fazer as coisas por amor a Deus. Amém? Então, eu quero te convidar esta noite, ofertar, a trazer os seus dízimos com o coração voluntarioso. Amém? Se coloca de pé nesse momento, queridos.
agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo seu favor. É o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, não. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo seu favor. É o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, não. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Glória a Deus. Estenda para cá as suas mãos. Vamos orar. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, apresentamos a Ti, meu Pai, cada uma das, meu Pai, ofertas, meu Pai, dos nossos, meu Pai, dízimos, meu Pai, que Tu possa, Deus, recebê-los, meu Pai, como, meu Pai, oferta, como cheiro, meu Pai, suave, Senhor. Levanta aqui nesse lugar, meu Pai, corações, meu Pai, voluntariosos, corações, meu Pai, generosos, corações, meu Pai, gratos a Ti, Senhor. Desde já, meu Pai, supre toda necessidade, meu Pai, da Tua casa, supre toda necessidade, Senhor, de cada servo Teu, de cada serva Tua. Te louvamos, agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem concorda, diga amém. Amém. Aplauda ao Senhor, porque Ele é digno. Amém. Paz, igreja. Boa noite a todos. Quero dar 3 recados importantes. Deus abençoe a vocês, primeiramente. Paz do Senhor a você que nos assiste de casa também. Uma boa noite a todos. 3 recados importantíssimos para nós. Você que está em casa também, se liga nesses recados aí. Irmãos, terça-feira agora a gente vai retornar com a nossa escola de líderes. E todos aqueles que já estavam fazendo no comecinho do ano estarão retornando nessa terça-feira agora. A gente tem 2 grupos, né? Na terça-feira às 20 horas e no domingo às 9h30 da manhã. Então, quem já estava fazendo a escola está retornando agora na terça-feira às 20. E também, se você não entrou no comecinho do ano com a gente, você pode entrar novamente agora no final do ano. Por quê? A gente vai dar início ao primeiro módulo no finalzinho do ano e vai dar continuidade no ano seguinte. Então, se você quiser entrar agora, você que não entrou no começo do ano, você pode estar entrando. Se você já participou do encontro, você está validado a participar conosco da escola de líderes também. Tá? Sabendo que você tem 2 horários para fazer, às 20 horas na terça-feira e também às 9h30 da manhã no domingo. Caso você também fale assim, Silvano, eu já participei do encontro, mas não me batizei ainda. Aí entra o meu segundo recado também. As aulas de batismo, queridos, vão iniciar no dia 4/10, às 5 horas, aqui na igreja de São Mateus. Então, para você fazer a escola de líderes, você precisa passar pelo encontro e ser batizado. Se você já passou pelo encontro, você fala, quero participar da escola de líderes, mas não me batizei ainda. Não tem problema. Começa vindo para a escola de líderes e já se comprometa a se batizar neste ano. A gente vai ter o batismo ainda no final do ano, né? As aulas vão começar dia 4/10, vai marcando aí, a aula de batismo, 4/10, às 17 horas, aqui na igreja de São Mateus. O pessoal do Parque do Carmo, se você está me assistindo daí, as aulas vão começar no dia 27/9,
às 9 horas da manhã, lá no Parque do Carmo. Então, fica aí os recados já da Escola de Líderes, terça-feira agora. Se você não iniciou, quiser iniciar conosco, não tem problema. Por quê? Nós só tivemos 2 aulas este ano. Então, a gente está praticamente do zero ainda. E é claro, queridos, nós vamos respeitar todas as normas de segurança, vai ter distanciamento, o pessoal vai vir de máscara, a gente vai ter álcool em gel, tudo no padrão para a gente manter a nossa segurança aí também, tá bom? E o terceiro recado, muitíssimo importante também, sábado agora, nós teremos também o nosso congresso de jovens. Acho que não está aqui no telão, então deixa eu só falar para vocês. Acredito que alguns já conheçam, os preletores, eles já vieram ministrar conosco, alguns deles aqui na nossa igreja. O nosso congresso de jovens nesse ano, querido, vai ser online às 18 horas no sábado. Então, se você ainda não está nos seguindo nas redes sociais, eu quero deixar para você aqui o endereço para você nos procurar lá. Entra depois, tá? No seu Instagram, você que está em casa aí também, depois você entra depois do culto. No Instagram você coloca @confrontoofc, que é de oficial. E no Facebook, no YouTube é o nosso endereço. Se você for procurar @confrontoofc, você vai nos encontrar lá. E é por onde nós vamos estar transmitindo o nosso congresso de jovens neste ano, que vai ser de forma online. E os preletores que nós vamos ter será o pastor Carlinhos, que já esteve aqui, é um líder de jovens muito tremendo. O pastor Mauro Júnior, quem se lembra dele? Aquele pastor que veio com farinha aqui, saiu abraçando todo mundo. Quem lembra disso? Então, ele vai estar ministrando conosco também aqui, ele é um dos pastores de jovem. O pastor Jonas Soares e o pastor Cezinha Cita, um homem tremendo que trabalha muito forte na visão celular. É um homem que tem uma visão muito tremenda de Deus nessa ferramenta que é a visão celular. Então, sábado agora, às 18 horas, nós teremos o nosso congresso de jovem online. E você não pode deixar de nos seguir nas redes sociais. Você que está em casa aí também, entra lá, @confrontoofc, e nos siga no Instagram, Facebook, YouTube. E também a gente está com um canal, querido, no Telegram de estudo. Se você quiser depois o link para entrar no grupo do Confronto, que a gente trabalha um pouco de estudo, tem uma aula toda sexta-feira às 9 horas, nós comentamos alguns temas importantes lá. Nos procure no final do culto, que a gente passa o link para você entrar neste grupo também. Amém? Amém? Então, glória a Deus. Deus abençoe vocês. Boa noite, a paz do Senhor. Vocês estão bem? Então tá bom. Esse homem é cheio de graça, gente. Só Jesus nessa vida. Amém, queridos. Nesses dias Deus tem colocado uma palavra no meu coração. E assim, nessa noite eu quero compartilhar com vocês aquilo que o Senhor tem semeado em mim. E se você estiver anotando, o tema dessa palavra é quebrando pontes e reconstruindo muros. Eu vejo que é isso que o Senhor, tem para nós nesses dias. É momento de quebrar as pontes e de reconstruir todos os muros que porventura foram rachados, que porventura tiveram algumas fendas. Eu creio que Deus ele tem grandes coisas para nós. Estamos vivendo um novo tempo na presença do Senhor. E o nosso Senhor ainda é Rei dos Reis, Ele ainda é Senhor dos Senhores, Ele não mudou, Ele é o mesmo hoje e eternamente, amém? Feche seus olhos, eu quero apresentar esse tempo na presença do Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, Deus, nós queremos colocar diante do Teu altar as nossas vidas, Te louvar e Te agradecer, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Obrigado porque o Senhor é bom conosco, obrigado porque a Tua misericórdia dura para sempre, que o Senhor possa se fazer presente no nosso meio, que o Senhor possa ser o nosso convidado de honra, ser bem-vindo no nosso meio, fala conosco através da palavra, Pai querido, que todo conhecimento humano, meu Pai, venha cair por terra, para que o Teu Espírito Santo possa operar nesse lugar, em nome do Senhor Jesus. Você que concorda, diga amém. Glória a Deus. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus 12, versículo 1 diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Amém?
Queridos, nesses dias Deus tem falado comigo a respeito das pontes. Ponte não é lugar de morada. Ponte é lugar de passagem. Eu nunca vi nada ser construído em cima de ponte e dar certo. Tudo que é construído em cima de ponte só atrapalha. Eu tenho certeza que se você puxar aí na sua memória, você nunca passou em cima de uma ponte que tivesse coisas construídas e que fossem bons. Geralmente ponte, você sobe nela e você quer chegar no fim dela, o mais rápido possível. Se for eu que tenho medo de altura, mais rápido ainda, né? Enquanto, né, você não chega no final daquela ponte, você não tem sossego. Ponte foi feito para passarmos de um lugar para outro. E o que o Senhor tem falado comigo nesses dias é que nós estamos nessa terra, é de passagem. E no final dessa ponte está a eternidade. Então não dá para nós ficarmos em cima dessa ponte construindo coisas, construindo altares, construindo nada. Nós estamos nessa terra, nós vamos passar por essa terra, mas essa terra não tem nada a nos oferecer. Ela não tem mais nada a nos oferecer. A cada dia que passa, tem ficado mais difícil. Os dias são maus. Mas existe um Deus que Ele tem um objetivo só, nos levar à eternidade. E para isso Ele morreu numa cruz. O versículo 2 fala assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Ele suportou a afronta, Ele suportou a dor, Ele suportou tudo o que foi necessário, para que eu e você tivéssemos direito à eternidade, para que eu e você pudéssemos estar mais próximos dEle. E tudo isso teve um preço muito alto, esse preço já foi pago. Nós não precisamos mais ficar em cima de ponte procurando coisa, não. Ponte é lugar de passagem. E algumas pontes precisam ser quebradas nas nossas vidas. Porque todos nós chegamos aqui, todos nós temos um passado, ou alguns de nós estão vivendo dias de hoje em cima de pontes, e essas pontes precisam ser quebradas. As pontes que nos levam ao nosso passado, elas precisam ser quebradas nas nossas vidas. Porque muitos de nós, o nosso passado não era bom. Eu não sei o seu, mas o meu não era bom. Aquilo que eu deixei para trás não era bom para mim. E eu entendo como necessário nós quebrarmos essas pontes, para que no dia mau você não olhe para trás e sinta saudade. Para que no dia mau você não olhe para trás e fale, mas e aquilo? Mas aquilo ali eu gostava. Não, mas aquilo aqui ela era legal. Não, mas tá. Precisamos quebrar tudo aquilo que nos leva de volta ao nosso passado. Nosso passado de tristeza, nosso passado de ruína, nosso passado de destruição. Coisas até boas que passamos num determinado momento, mas que o fim foi de morte. Então, o que Deus tem falado ao meu coração nesses dias é: quebre as pontes que te leva ao seu passado, quebra as pontes que te faz retroceder. Nós estamos nessa terra e o nosso alvo é o céu. Nós precisamos chegar no fim dessa ponte o mais rápido possível e encontrar a eternidade. E tudo aquilo que pode ser embaraço da minha vida, tudo aquilo que pode me levar a retroceder, eu preciso eliminar da minha vida. Então, é tempo de nós destruirmos as pontes que estão atrás de nós. Dê um passo, quebra a ponte atrás. Quebra a ponte atrás. Quantos de nós, quando nos convertemos, tínhamos sonhos, tínhamos objetivos, tínhamos alvos, né? Eu quero ganhar almas, eu quero ganhar vidas, eu quero crescer, eu quero evoluir, eu quero ser obreiro, eu quero ser um líder, eu quero ser um pastor. E os anos foram passando e Satanás foi minando esses sonhos, foi minando esses desejos. E hoje, se eu for num culto, tá bom. Vou lá, cumpro a minha obrigação, vou lá, escuto uma palavra para satisfazer quem está ao meu redor, minha esposa, meus filhos, né, meus líderes, né, para ninguém me cobrar nada, e achando que isso é o suficiente. Isso não é o suficiente. Não é isso que o Senhor tem para nós. Aquilo que o Senhor tem para nós é muito grande, é muito poderoso, é muito maravilhoso. Mas para que eu possa alcançar grandes coisas na presença do Senhor, eu preciso fechar as portas atrás de mim. Eu não posso mais olhar para trás. Eu não posso mais viver numa zona de conformismo. O conformismo não pode fazer parte das nossas vidas. E para que o conformismo não entre, porque nós somos seres humanos, e se a gente achar um lugar para a gente encostar, a gente ficar de boa, tranquilo, a gente fica. É da natureza, é da nossa natureza
procurar um lugar calmo e recostar a cabeça. Mas essa não é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Queridos, eu não sei o que você tem visto nesses dias, mas eu tenho visto que nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. Mas graças a Deus, nessa guerra, o nosso general é Cristo. E a Bíblia fala que Ele nunca perdeu uma batalha. Então vamos quebrar as pontes que estão atrás de nós, vamos quebrar tudo aquilo que nos leva à zona de conforto, vamos quebrar tudo aquilo que nos leva ao passado, ao conformismo. Chega de zona de conforto. Deus, Ele nos levanta para avançarmos. Quantas coisas tem, quantas vidas ainda não foram alcançadas? Talvez dentro da sua casa esteja tudo bem, talvez, mas ao nosso redor tem muita gente precisando de muitas coisas. E nós temos o alimento que essas pessoas necessitam. Nós temos as armas de guerra que elas precisam. E nós temos as armas que quebram as pontes atrás delas. Então não é só eu e eu. Eu não posso me preocupar só comigo. Eu preciso me preocupar comigo, com a minha casa, com a minha família, com aqueles que estão ao meu redor, com aqueles que o Senhor coloca no nosso coração. Porque Deus coloca pessoas no nosso coração. Porque Ele sabe do potencial que nós temos de avançar, de ir à frente, de guerrear nessa batalha. Estamos em guerra. Estamos em guerra. E nós precisamos usar as armas que nós temos nessa guerra. Amém? Que tudo que nos afasta de Deus seja lançado fora das nossas vidas nesses dias, para que nós possamos prosseguir em alcançar o nosso objetivo maior, que é chegar ao fim dessa jornada, que é alcançar a eternidade, que é morar no céu. Gente, o céu é de verdade. O céu é de verdade. Tem muita gente achando já que o céu nem é mais de verdade, que é só conversa de crente. Mas o céu é de verdade, da mesma forma que o inferno é de verdade. Da mesma forma. Então, que o Senhor, nesses dias, que Ele possa te despertar, que você possa pegar as armas que o Senhor tem te dado, porque o Senhor tem nos dado muitas armas nesses dias, através dos louvores, através da palavra, através de devocionais. Deus tem colocado muitas armas nas nossas mãos, e que nós possamos usar essas armas para quebrar todas as pontes que estão atrás de nós, porque quando todas elas forem quebradas, eu não tenho mais para onde voltar, e eu vou prosseguir, e o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Ele vai me ajudar a prosseguir. Eu não estou sozinha. Essa guerra não é minha. Eu não estou sozinha numa batalha. Ele está comigo, nós estamos juntos, nós somos uma equipe. E pode parecer clichê, mas é verdade. Juntos nós somos mais fortes. Juntos nós ajudamos uns aos outros. E é essa a vontade do Senhor para as nossas vidas, que nós possamos prosseguir. Chega de olhar para trás. Passou. Sofreu? Passou. Penou? Passou. Doeu? Passou. Ou vamos olhar para frente. Vamos olhar para frente. Amém? Jesus não desistiu diante da proposta de morte na cruz. Ele não se importou com a humilhação, com a dor. Ele se importava com aquilo que traria através daquela morte, que era a eternidade. Ponte é lugar de passagem, não é lugar de morada. Não se constrói nada em cima de pontes, pois o alvo é chegar ao fim dela. No nosso caso, o nosso alvo é a eternidade. E para que eu consiga chegar no fim dessa ponte, para que eu consiga alcançar a eternidade, eu preciso lançar fora todo o embaraço que me rodeia. Eu não sei quais os embaraços que têm te rodeado, mas eu sei que você precisa lançar fora nesses dias. Amém? Queria que você abrisse em Mateus, capítulo 6, versículo 19. Diz assim: Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Amém, queridos? Nós estamos nessa terra, e ela é passageira, então não dá para nós ajuntarmos tesouros nessa terra mais. Acabou. Eu vejo que essa pandemia, ela veio para concretizar aquilo que a palavra do Senhor já falava. Não tem mais o que se fazer por essa terra, não tem mais como ajuntar tesouros nessa terra. Não dá mais para nós ficarmos brincando de ser crente, já deu. Já deu. É tempo de avançarmos, é tempo de lançarmos fora todo o embaraço. O embaraço, algumas vezes, vão ser pecados que estão incutidos dentro de nós, que só nós e Deus sabemos que está lá.
O embaraço são situações que te envolvem, que de repente não te deixa estar firme na presença do Senhor, não te deixa ter uma vida de oração, não te deixa ter uma vida de comunhão com o Senhor. Às vezes o embaraço são os amores que nós ainda temos, a vaidade que nós ainda temos, e essa não é a vontade de Deus para nós. Todo embaraço precisa ser lançado fora, porque essa terra não tem nada mais a nos oferecer. Quais as pontes que ainda têm nos prendido? Nós precisamos olhar para dentro de nós nesses dias e saber que nós temos um Deus que Ele a cada manhã nos dá mais uma oportunidade. E mais uma oportunidade foi nos dada essa noite. Mais uma oportunidade o Senhor está nos dando de nós avançarmos, de nós lançarmos fora o embaraço que nos rodeia. Embaraço não é lugar para nós mais não, gente. Quando a gente chega na presença do Senhor, a gente vem cheio de embaraços. A nossa vida está rodeada de embaraços. Mas o tempo vai passando e o Senhor vai limpando, o Senhor vai abrindo a nossa visão, vai nos dando direção, vai dando graça, vai dando sabedoria. Ele vai nos conduzindo para limpar essa ponte para que a gente possa passar. Você já tentou passar num lugar cheio de gente, cheio de coisa? Você já tentou passar na Mateu Bem no Natal? Você não consegue passar nas calçadas da Mateu Bem no Natal, né? É tanta gente, é tanta banca, é tanta coisa, gente brava, gente irritada. Né? Você encosta nenhuma, a pessoa já vem com 10 pedras na mão. Então, você consegue ter uma visão dos embaraços que te impedem de servir a Deus verdadeiramente? Que tudo aquilo que te impede de estar 100% na presença do Senhor, você possa lançar fora nesses dias. É tempo de nós reconstruirmos os muros. Eu não sei como tem sido para você esses dias, mas eu percebo que nessa pandemia, os corações têm sido revelados, muito coração sendo revelado, muita gente mal, muita gente triste, muita gente machucada, muita gente ofendida, mas muitas coisas que não aconteceram por conta do Covid, aconteceram porque nós paramos tudo. Paramos tudo. Quantos casais brigaram mais que tudo na vida, na pandemia? Por quê? Porque antigamente cada um estava fazendo uma coisa, um vai trabalhar, o outro vai para outro lugar, e vai para a igreja, e vai, né? Cada um está fazendo as suas coisas, e tinha pouco tempo para se encontrar. Mas na pandemia, quando tudo parou, né? Teve que olhar olho no olho, né? Teve que ter convívio, em pai com filho, filho com pai, marido com mulher, e aí a coisa esquentou. E aí o negócio ficou difícil. Mas não era porque estava tudo bem e de repente ficou ruim. É porque tinha muita coisa mal resolvida. Muitas vezes nós temos coisas mal resolvidas dentro de nós e essas coisas acabaram florescendo, né, de uma forma mais clara nesses dias de pandemia. Então, queridos, vamos alinhar a nossa vida, vamos lançar fora todo o embaraço que tão de perto nos rodeia. Pequenas coisas diante dos homens, que podem ter consequências terríveis diante de Deus, porque o nosso Deus, Ele não negocia princípios. Nós servimos a um Deus que Ele não negocia princípios. Ele não tem filho querido. Ele não tem filho predileto. Ele é um Deus que Ele trabalha com a base nos princípios que Ele já determinou e não foi hoje. Os princípios estão aqui e nós precisamos alinhar a nossa vida a esses princípios do Senhor. Precisamos construir muros. Precisamos tapar as brechas, as fendas que foram colocadas nesses muros, por nós mesmos, pelas nossas mãos, muitas vezes, pelos nossos, por aqueles que amamos. Fendas foram levantadas, né, por uma vida leviana na presença do Senhor, né, leviana, sem seriedade, insensata, volúvel, irresponsável. Às vezes a pessoa pensa que só o que nos afasta de Deus é o pecado, e não é. Tem coisas dentro de nós que às vezes nos afasta da presença do Senhor e traz consequências terríveis para as nossas vidas. Queria que você abrisse em Neemias 1, a partir do 3, diz assim: E disseram-me, os restantes que ficaram no cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desespero e desprezo. O muro de Jerusalém está fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: Ah, Senhor, Deus dos céus,
Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e o guardam, os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os seus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. De tudo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Essa passagem é muito interessante, porque Neemias ele tem notícias de que tudo está em ruína, de que tudo está destruído, de que está um caos. E a Bíblia fala que durante um tempo ele senta e chora. Ele senta e chora de tristeza, né, de ver o estado que aquele lugar estava, aquele lugar querido, aquele lugar amado por ele estava. E ele tem notícia do povo dele, né, e a Bíblia fala que por alguns dias ele lamenta, ele chora, ele se entristece. Mas a Bíblia também fala que logo após esses dias ele se levanta em oração. E a primeira oração que ele faz é pedindo perdão ao Senhor pelo pecado dele, pelo pecado do povo dele, pelo pecado da casa dele. Querido, eu não sei como está a sua casa, mas nesses dias nós temos visto tanta destruição ao nosso redor. Algumas dessas destruições estão dentro da nossa casa. E nós já passamos do tempo de nós chorarmos, de nós nos entristecermos, e agora já chegou o tempo de nós levantarmos e orarmos pedindo perdão ao Senhor. Pedindo perdão ao Senhor pelas nossas atitudes, pedindo perdão ao Senhor por aquilo que deixamos acontecer ao alcance dos nossos olhos, porque nós estamos vivendo um tempo onde não tem se feito muita diferença do que acontece lá fora e o que acontece nas nossas vidas como servos do Senhor. Muitos cristãos têm achado tudo muito normal, é comum, todo mundo faz, todo mundo vê, qual o problema? Mas nós não somos todo mundo. Nós somos uma geração que aborrece. Nós somos uma geração que faz a diferença. Deus não nos chamou para sermos iguais. Nós somos diferentes. Nós somos diferentes. Esse mundo está perdido, gente. Não tem mais nada para acontecer nesse mundo. Sodoma e Gomorra já perdeu para nós, e já faz tempo. Já faz tempo que Sodoma e Gomorra perdeu para nós. Não tem nada de maldade ou de malignidade que falta acontecer nos dias de hoje. E o que nós estamos esperando dessa terra? Por que nós temos que ser iguais? Se Deus não nos chamou para ser iguais. Então, às vezes, nós queremos agradar a quem está ao nosso redor, queremos ser legal, queremos, né, que as pessoas gostem de nós, então a gente acaba, né, sorrindo para tudo, né, achando tudo legal, não tem problema, não tem nada demais. Tem sim, o coração do Senhor tem se entristecido. A palavra do Senhor, ela não tem sido honrada. E eu não estou falando de quem está de fora, eu estou falando de nós, que estamos aqui dentro. Nós precisamos alinhar a nossa vida. Querido, nós todos, nós, pastores, obreiros, líderes, você que está aqui a primeira vez, todos nós precisamos colocar a nossa vida no altar. Não tem mais nada para acontecer. Eu não posso achar que o que fazem por aí afora é comum. Não é comum. É abominação diante do Senhor. O mundo tem entristecido cada vez mais o coração do nosso Senhor, e eu não posso fazer parte disso, porque Ele pagou um preço muito alto por mim na cruz. Foi um preço muito alto para mim achar que tudo é normal. Eu preciso fazer esse preço que Ele pagou por mim valer a pena. É uma oferta de gratidão minha ao Senhor, viver essa palavra precisa ser viva dentro de mim. E se não está sendo viva dentro de mim, alguma coisa está acontecendo. Nós, igreja, precisamos nos levantar e orar. Nós, igreja, precisamos pedir perdão ao Senhor pelo nosso pecado, pelo pecado da nossa família, dos nossos familiares, que muitas vezes não entendem essa palavra. Não entendem, resistem a essa palavra. Dificilmente nós vamos encontrar uma família que todo mundo já se converteu. É difícil. Sempre tem alguém. Mas eu sei de uma coisa, nós precisamos parar de abrir concessão. Nós precisamos viver os princípios que o Senhor tem nos ensinado.
Se Neemias ele não tivesse entendido isso, ele não ia conseguir se levantar. Ele só conseguiu se levantar porque o primeiro passo dele foi de pedir perdão ao Senhor. Foi de se arrepender diante de Deus pelas atitudes dele, pelas atitudes daquele povo, né, dos dele, da casa dele, como ele fala. É tempo de nós nos levantarmos e pedirmos perdão ao Senhor do que tem acontecido dentro da nossa casa, do que tem acontecido dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, que muitas vezes faça coisa que desagrada ao Senhor. Precisamos alinhar a nossa vida. Amém? Ele se levanta em oração, pedindo perdão pelo pecado do seu povo, reconhecendo diante de Deus as fendas. Queridos, as fendas naquele muro tinham nome. Era desobediência, era falta de perdão, era rebeldia, era insubmissão. E quantos outros nomes. As fendas que nos rodeiam, elas também têm nome. E que nessa noite você possa pedir para o Espírito Santo revelar para você quais as fendas que você tem aberto, quais as fendas que os seus têm aberto. O que tem te rodeado? O muro que está ao seu redor tem trago proteção ou tem um monte de fenda aberta com nomes e sobrenomes? Eu sei quais as fendas que eu preciso fechar. E eu sei que você também sabe, porque o Espírito Santo de Deus está te falando quais as fendas que precisam ser fechadas nesses dias. Que você possa dar lugar ao Espírito Santo, que você possa permitir que o Espírito Santo fale ao seu coração. Amém? Estamos em guerra, né? E precisamos guerrear nos dias de hoje. Se você pular aí uma folha e você for no Neemias 4, no versículo 16, diz assim: E sucedeu que desde aquele dia, metade dos meus servos trabalhava na obra, e metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os que edificavam o muro, os que traziam as cargas e os que carregavam, cada um com uma das mãos fazia a obra, e na outra tinha as armas. E os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida aos lombos, enquanto edificavam o que tocava a trombeta, e estavam junto comigo. Esses versículos são muito interessantes, porque ele fala que ele se levantou e ele foi para a guerra, e ele foi reedificar aqueles muros. E a Bíblia fala que com uma mão eles reedificavam os muros, e com a outra mão eles estavam com a espada em punho. Queridos, é tempo de nós nos levantarmos. Nós precisamos restaurar tudo aquilo que um dia foi aberto. Nós precisamos restaurar tudo aquilo que um dia entrou por algum lugar e você nem percebeu como entrou, mas entrou e agora precisa sair. E a Bíblia fala que com a outra mão eles estavam em guerra, prontos para o que viesse. Eu vou falar uma coisa para vocês que eu acredito muito. O Covid, ele levou muita gente à morte, levou muita gente à sepultura, levou muita gente para o hospital, levou muita gente a um sofrimento profundo. Nós sentimos na pele aqui na nossa igreja, né? Vocês oraram conosco por muitas pessoas. Mas existe um vírus que ele é muito maior e ele é muito mais poderoso do que o Covid. Né? E esse vírus, ele tem matado a fé, ele tem matado a esperança, ele tem matado o amor, ele tem matado o domínio próprio, ele tem matado a compaixão, ele tem matado a aliança, ele tem matado o temor, ele tem destruído as emoções. E esse vírus, ele é tão invisível quanto o Covid. Então, nem tudo é culpa do Covid. O Covid tem que pagar a conta dele, mas muitas coisas nós temos que matar dentro de nós. Nós precisamos destruir esse vírus que tem trago destruição para muitos lares, que tem trago destruição para muitas almas. Quantas pessoas têm estado com as suas emoções fragilizadas? Quantas pessoas têm estado doentes da alma? E algumas delas estão até dentro da igreja. O problema não é a igreja. O problema não é esse. O problema é o que nós permitimos que entre dentro de nós. Quantas coisas nós permitimos que entre dentro de nós, sem nos importarmos com as consequências. Gente, não existe nada que não tenha consequência. Não existe atitude sem consequência. Nós precisamos fechar essas fendas. Nós precisamos descobrir os nomes dessas fendas, como foi que ela foi aberta, e fechá-las.
E Deus é tão maravilhoso que Ele nos dá uma oportunidade a cada dia. Ele nos sonda e Ele nos conhece. Ele sabe quem nós somos. Ele conhece em nós coisas que nem nós conhecemos. Ele sabe quem sou eu e Ele sabe quem é você. E nessa noite Ele está nos dando mais uma oportunidade de fechar essas fendas, de fechar essas brechas, de lançar fora o embaraço, de nós nos levantarmos e guerrearmos. Estamos em guerra. Não ache que está tudo bem, porque não está. Estamos em guerra. Satanás não está de quarentena. Seus demônios não estão de quarentena. Então nós precisamos sair da nossa zona de conforto e guerrear também. Nós temos um general que nunca perdeu uma batalha. Por quê que muitas espadas estão guardadas? Por que algumas espadas caíram? Por que nós guardamos e escondemos algumas espadas a ponto de nem vermos mais? Permita que Deus te traga de volta. Ele tem te chamado de volta para batalhar, para guerrear, para ir para cima. Você não é mais um, você foi escolhido por Deus. Por que está cabisbaixo? Se levanta. Deixa Deus fazer através de você e deixa Deus fazer em você. Muitos estão necessitando nesses dias de algo que nós temos. E muitas vezes está guardado dentro de uma gaveta. Eu não sei onde você tem escondido a sua espada. Eu sei onde a minha está. E eu sei que nós estamos em guerra. Eu não quero mais ficar em zona de conforto. Zona de conforto é lugar de morte. E não é morte que o Senhor tem para nós. Ele tem ressurreição e Ele tem vida. Mas Ele não vai fazer nada se eu não me levantar. Não porque Ele não possa, mas porque o preço dele já foi pago. Então nós precisamos nos levantar. Amém? Vamos andar com a nossa vida no altar. Que possamos ser luz, que possamos ser luz em meio às trevas. E que essa luz, ela possa brilhar de forma que ela alcance todas as fendas. E que ela te ajude a fechar todas essas fendas. Muro é lugar de acolhimento, segundo o meu amigo Gilmar. Muro é lugar de acolhimento, é lugar de segurança, é lugar de proteção. O profissional pedreiro nos diz isso. Imagine o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o que Ele nos diz a respeito dos muros que nos rodeiam. Então nós precisamos nos levantar e nós precisamos reedificar esses muros, nós precisamos buscar em Deus fechar essas fendas, fechar essas brechas, as brechas que estão abertas nas nossas vidas, nas nossas emoções, na nossa casa, nos nossos familiares, na nossa congregação, no lugar onde o Senhor nos chamou. É tempo de guerrear, é tempo de orar, é tempo de nos levantarmos, é tempo de pegar as nossas espadas e nos colocarmos diante de Deus. Ele vai te dar direção, Ele vai te dar graça, mas Ele não vai te levantar por você. Você precisa dar um passo. Para o mar se abrir, foi necessário dar um passo. E nós precisamos dar um passo em direção a essa guerra. Chamados nós já fomos. Nos alistarmos, nós já nos alistamos. Mas tiveram algumas pessoas que acabaram abandonando essa guerra no meio do caminho. Tiveram outros, que sumiram, esconderam a espada e sumiram. Mas nesses dias, o Senhor está te dando uma nova oportunidade de se levantar. Amém? Que nós possamos andar na contramão deste mundo. Fomos chamados a uma missão. Queria que você abrisse em 2 Timóteo 2, 4, diz assim: ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, senão militar legitimamente. Ninguém que milita se embaraça com negócios dessa terra. Ninguém que está em guerra tem tempo para coisas vãs. Ninguém que está em terra tem tempo para aquilo que o mundo tem a oferecer. Porque aquele que milita, aquele que está em guerra, aquele que está trabalhando com um propósito, ele quer agradar aquele que os chamou. Ele quer agradar, e que nós possamos agradar o nosso Senhor que nos chamou.
E depois continua: e se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente, se não guerrear verdadeiramente. Queridos, que a palavra do Senhor possa ser verdade nesses dias na sua vida. Que você possa lutar e viver essa palavra assim, de uma forma como nunca antes. Que você possa verdadeiramente, como foi falado no versículo de Neemias, estar com uma espada na mão e reconstruindo com a outra. Quando nós nos posicionarmos dessa forma, nós não vamos ter tempo para embaraços. Nós não vamos ter tempo para aquilo que o mundo tem a oferecer. Nós não vamos ter tempo para disse-me-disse, para conversas vãs. Porque nós vamos estar ingressados nessa guerra. E nós vamos estar sendo direcionados pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém? A luz de Jesus precisa ocupar todos os lugares das nossas vidas, até que todas as trevas densas que ainda existem dentro de nós sejam dissipadas. Tudo que existe em nós, que ainda faz parte da nossa carnalidade, precisa ser lançado fora. Não porque a gente é bom, mas porque o nosso Deus é bom. Não porque a gente tem forças para isso, mas porque o nosso Deus é poderoso em fazer isso. Deixa Ele ser luz na sua vida. Deixa Ele dissipar as trevas, dissipar pensamentos maus, dissipar sentimentos maus, dissipar tudo aquilo que nos afasta dEle. Deixa Ele lançar fora. Deixa Ele ser Deus na sua vida nesses dias. Se você não permitir, não tem como Ele fazer. Deixa Ele fazer. Ele é poderoso demais para você viver uma mesmice, para mim viver uma mesmice. Ele é poderoso demais. Nós não precisamos estar com a nossa guarda abaixada. Nós estamos em guerra e o nosso general é Cristo. Isso precisa ficar fixo na sua mente nessa noite. Precisamos destruir as pontes que estão atrás de nós e que nos embaraçam, e precisamos edificar os nossos muros. Precisamos nos proteger. Porque o mundo está em trevas. Mas nós não precisamos estar em trevas. O mundo está perdido, mas nós não precisamos estar perdidos junto com eles. Amém? E como eu falei, o nosso general é Cristo. E Ele nunca perdeu uma batalha. E Ele é Rei dos Reis, e Ele é Senhor dos Senhores. E Ele não mudou, e Ele faz milagres nos dias de hoje. E Ele te chama nessa noite para te colocar novamente nessa guerra. Amém? Eu quero te convidar a se colocar de pé, você que pode. Esteja com a sua alma, com o seu espírito, com as suas emoções em pé. Esteja em posição de guerra, esteja em posição de luta. E se porventura a sua espada se perdeu, se você não sabe onde ela foi colocada, se você guardou e hoje você está sem forças para pegar ela de volta, se de repente ela sumiu da sua frente e você nem viu o que aconteceu, nessa noite o Senhor te chama para guerrear. E nessa noite Ele quer colocar novamente a espada em suas mãos. Tem alguém aqui, neste lugar, que deseja entrar em combate novamente, que cansou da zona de conforto e que deseja estar em guerra novamente? Se porventura você está nesse lugar, e assim como eu, você está indignada com a vida que tem levado, e quer se colocar de pé, quer se alistar nesse exército novamente, quer guerrear por você, pela sua casa, pelos seus, pelas suas emoções, pelas enfermidades que vos rodeiam, você que se encaixa nisso, vem até aqui à frente, nós queremos guerrear junto com você. Estamos em guerra e o nosso general é Cristo, e Ele está nesse lugar, e Ele nunca perdeu uma batalha. Feche seus olhos, você que deseja vir até a frente, se aliste nesse exército novamente. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras,
assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti, meu Deus. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que luto minhas guerras, 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 assim que luto minhas Pai, em nome do Senhor Jesus, Deus, nessa noite, meu Pai, nós queremos, meu Pai, te pedir perdão, meu Pai, por muitas vezes, meu Pai, deixarmos que o embaraço nos rodeie, meu Pai. Deus, perdoa, meu Pai, os nossos pecados, perdoa os pecados da nossa casa, meu Pai, perdoa os pecados, meu Pai, daqueles, meu Pai, que amamos, Senhor. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, que o Senhor possa ter misericórdia das nossas vidas, meu Pai, e que o Senhor possa inclinar, meu Pai, os seus ouvidos ao nosso clamor nessa noite. Tenha misericórdia, nos perdoa, nos sara, meu Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, nesse momento, Deus querido, nós queremos nos levantar, meu Pai, como homens e mulheres de guerra, homens e mulheres valentes que o Senhor chamou, meu Pai. Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos perdão, porque a nossa espada, meu Pai, esteve guardada, Deus, mas nesse momento, meu Pai, que o Senhor possa colocar nas nossas mãos novamente a nossa espada, meu Pai, que nós possamos, meu Pai, guerrear, meu Pai, contra esse mundo corrupto, meu Pai, contra esse mundo mentiroso, meu Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, nessa noite nós queremos dizer ao Senhor que nós estamos em guerra contigo, meu Pai, e que o Senhor, meu Pai, é o nosso, meu Pai, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Que o Senhor, meu Pai, possa nos dar direção, Deus amado, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa verdadeiramente ser o nosso general, meu Pai. Deus, nós declaramos que sem o Senhor, meu Pai, nós não conseguimos, que sem o Senhor nós não queremos, meu Pai, mas se o Senhor estiver à frente dessa batalha, meu Pai, que o Senhor possa contar conosco, que o Senhor possa, meu Pai, nos receber nesse exército, Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Fortalece, meu Pai, aquele que se encontra sem forças, fortalece, meu Pai, aquele que nem sabe por onde foi parar a sua espada, Deus amado. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, nós declaramos a nossa dependência do Senhor, nós declaramos, Senhor, que o Senhor é o nosso Rei dos Reis, que o Senhor é o nosso Senhor dos Senhores, que o Senhor é o nosso general, meu Pai, e queremos declarar para este mundo que estamos em guerra contra esse mundo, contra as paixões desse mundo, contra tudo aquilo que esse mundo tem tentado imprimir dentro da igreja. Nós te rejeitamos em nome do Senhor Jesus. Estamos em guerra
estamos em guerra e sabemos que somos mais do que vencedores, porque o Senhor é conosco, porque o Senhor é o nosso Deus.